tem uma expressão na Bíblia que aparece repetidas vezes. Aparece, por exemplo, no texto de Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Êxodo 3 fala do chamado... Êxodo 3 fala do momento em que Deus chama Moisés para poder libertar o povo de Israel do Egito. Estão lembrados? Moisés, ele era praticamente príncipe no Egito. Ele reconhece a história dele, ele quer resolver a história dele na força do braço. Ele mata um egípcio, depois ele foge para o deserto. E lá no deserto, ao pé do Monte Horebe, ele vê uma sarça ardente. Aquela sarça é a manifestação da presença de Deus. Deus fala com José, José não entende nada, Moisés não entende nada, e Moisés fica ali então naquele instante, estarrecido, e Deus fala para Moisés que ele deveria ir falar a Faraó, para poder deixar o povo de Israel sair do Egito. Moisés, ele faz a pergunta que talvez eu e você fizéssemos, eu vou chegar lá, vou falar quem é, qual é o nome de Deus. Observem bem o seguinte, Deus nem nome tem, se podemos dizer assim, porque ele é fora do quadrado, porque o nome enquadra a pessoa, tá? E aí Deus então falou para ele, eu sou o que sou, eu sou o que sou. E para poder convencer Moisés da missão dada a ele, Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Observem bem os irmãos, como que é. Abraão é uma família, Isaac é uma outra família e Jacó é uma outra família. Então nós temos 3 famílias. Então a história de Deus passa pela história de famílias, passa pela história da minha família, passa pela história da sua família. Vamos observar um pouquinho dessas 3 histórias, dessas 3 famílias, e o que significa essa expressão, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Quem foi Abraão? Quem foi Abraão? Abraão é aquele homem que já estava com a idade avançada, casado com Sara, também com a idade avançada, mas cabe aqui uma ressalva que Sara, a despeito de ter a idade avançada, Deus fala que, dá a entender na narração bíblica que ela era muito bonita, porque por 2 vezes Abraão fala para Sara mentir que era esposa dele, certo? E por 2 momentos então Sara fala que não era esposa, na verdade ela tinha lá o parentesco distante com Abraão. Então, os 2 estão com a idade já avançadas, e qual era o propósito de Abraão? O propósito de Abraão e o plano de Abraão é o plano de muitos aqui. É mais ou menos o meu plano, por exemplo. Com 62 anos, eu começo a olhar para frente e falar, eu tenho que me aposentar, eu tenho que preparar, tenho que arrumar uma casinha, tenho que ficar... Não é não? Para quem passa um pouco aí dos 40, quem passa um pouco dos 50, quem passa dos 60, quem passa dos 70, quem já está no 80 já encontrou esse espaço. Ok? Então Abraão é aquele homem que ele está pensando na sua aposentadoria. Eu vou parar porque já chegou o tempo. Só que a aposentadoria de Abraão significava o que para Abraão e para Sara? Significava aposentar o sonho. Porque o desejo de Abraão e o desejo de Sara, pelo que nós encontramos no relato bíblico, e você pode ver isso lá a partir de Gênesis 12, o desejo deles qual era? De engravidar. O sonho deles era engravidar. Me diga uma coisa aqui, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? De que gravidez nós estamos falando hoje? Porque tem a gravidez no sentido físico, e aí nós temos, eu quero até aqui ressaltar que a irmã diaconisa Josiane agora é avó de mais 2 netos. Nasceu então os filhos da Vanessa, que é a Esté e o João, gêmeos, tá? Louvado seja Deus. Então tem a gravidez tem essa questão de poder gestar, aquilo que está no útero é o filho, é a filha, mas também representa, qual é o seu sonho? Pode representar um trabalho, uma empresa, uma casa, em várias coisas que você tem na mente, que você gostaria de poder alcançar, de querer conquistar. Quais são os seus sonhos? Existem pessoas que têm sonhos, mas de tanto buscar a realização desse sonho, por este sonho não ser realizado, desistem do sonho. Abraão e Sara, eles tinham desistido do sonho, porque eles já estavam naquela altura do campeonato, caminhando então para que pudessem ir para Ur dos Caldeus e que pudessem lá ficar, estabelecer a casinha deles. Abraão é aquele que estava pensando o seguinte, eu vou ter essa casa, eu vou construir essa casa, eu vou colocar uma rede, eu vou ficar na rede, vou ficar deitado esperando a morte chegar.
Porque quem não tem sonho fica mais ou menos assim, deitado esperando a morte chegar. É o seu caso? É assim de poder ficar? Acontece que frente a esta realidade de Abraão, Deus chama Abraão. E Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e para a terra que eu te mostrarei. O chamado de Deus a Abraão é um chamado de tirar a aposentadoria, né? De desaposentar. Então, Abraão está querendo aposentar? Não, você não está na idade de aposentar, com 80 anos não está, eu tenho algo para você. Isso remete a mim e a você no que diz respeito aos nossos sonhos que nós queremos enterrar, e Deus fala assim: não, vamos lá, vamos voltar a sonhar de novo. Como é que faz com que alguém possa voltar a sonhar de novo? Dê para ela uma visão, mostre para ela alguma coisa de realização, e nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa tirar as escamas dos seus olhos e poder te dar uma visão, ou poder clarear a visão na sua mente, para que você possa sonhar e voltar a sonhar, e você caminhar sonhando e viver sonhando. Eu digo assim, é melhor viver sonhando do que já poder viver sem ter nenhum tipo de sonho, que é morrer. Então Deus age desta maneira com Abraão, é o Deus de Abraão. E Deus concede a Abraão, então, essa ação de poder, vamos lá, vamos voltar a sonhar, porque sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, e você será o quê? Você será o quê? Pai de uma grande nação. Mas o cara não tinha filhos. Olha como que Deus mexe na ferida. Olha como que Deus mexe naquilo que nós queremos destacar. Então você será pai de uma grande nação. E diz mais, e diz: em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus fala para poder Abraão sair da terra e da parentela, porque há de se ter um momento de desligar das coisas. Há de se ter um momento em que nós possamos não depender das coisas, não depender daquilo que está ao nosso alcance. É caminhar com Deus, é viver pela fé, caminhar pela fé. Quem sabe não seja isso que você esteja precisando, caminhar pela fé. Sem ficar agarrado na perninha do papai, sem ficar agarrado na sainha da mamãe, sem ficar agarrado. É caminhar pela fé, é viver em fé. Vai para a terra que eu vou te mostrar, vai para a terra que eu vou te orientar. Então eu quero que você desaposente o seu sonho, eu te dou uma visão. Repito, quem sabe tudo aquilo que nesta noite você esteja precisando é de poder voltar a sonhar. Você está pensando já em parar? Você está pensando em desistir? Você está pensando em acabar com o seu casamento? Você está pensando em deixar seu filho para lá? Você está pensando em poder parar de lutar para acabar a casa que você começou a construir? Então Deus, Ele quer te estimular a você poder voltar a sonhar. Mais prazer do que você em realizar o seu sonho, tem Deus em que você realiza este sonho. O salmista, ele fala: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então observe como que Deus tem prazer em ver você sendo realizado, como que Deus tem prazer em ver você superando as adversidades, como que Deus tem prazer em ver a sua alegria, assim como você tem prazer em ver a alegria dos seus filhos, e há muito mais alegria de Deus para contigo, para comigo, para conosco. Deus de Abraão é o Deus que nos convida a uma visão, e assim Ele o faz a partir de uma promessa. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O Deus de Abraão, aquele que ia se aposentar, fala: não, desaposenta esse sonho. Então, Deus de Abraão, Deus que desaposenta sonho, é o Deus que desenterra sonhos, tá ok? O Deus de Abraão é aquele que desaposenta sonhos, que desenterra sonhos, concedendo uma promessa: você vai ser pai de uma grande nação. A Bíblia fala que olhos não viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para o seu povo. Não temos noção, você não tem noção do que Deus tem preparado para você. É a nossa visão tacanha, a nossa visão limitada, em que nós deixamos de ver além. É preciso olhar pela fé, é preciso transpor as barreiras pela fé. Você não tem noção. A Bíblia também diz, o texto bíblico diz, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e o que nós pensamos. O Deus de Abraão é aquele que fala: desaposenta sonhos, desenterra sonhos. O Deus de Abraão é aquele que confere uma promessa. E Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para cada um de nós, amém? Você crê desta maneira? Confia desta maneira?
O Deus de Isaac. O Deus de Isaac. Isaac, então, é o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Abraão já é de idade, Sara é de idade, Sara era o quê? Estéril. Você lembra daquele momento em que Deus envia 2 anjos? Parece-me que está logo ali antes do episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, em que Abraão recebe 2 anjos em casa, e que depois os anjos falam para Abraão: olha, no tempo de 1 ano Sara vai dar luz. Você lembra onde que Sara estava? Mas você deve saber o que ela fez. O que ela fez? Ela riu. É o riso da incredulidade. É o riso daquele que fala que não tem jeito, né? É o riso daquele que, na verdade, assim, ele quer se blindar em poder não aventurar. Agora, pense bem o seguinte: Sara, ela queria engravidar, e parece-me que a gravidez passa muito mais pelo feminino do que pelo masculino. Parece. Quantas vezes Sara tentou engravidar? Quantas vezes Sara deve ter chegado para Abraão e falou: amor, agora eu estou grávida. A menstruação atrasou e eu estou grávida. E aí passava mais um tempinho e não era nada disso. Imagina a frustração de poder falar: amor, né? Olha, eu estou grávida. Agora pense também, a Bíblia não fala sobre isso, mas pense no desejo dela engravidar, de ela ter engravidado, estar no 1º mês, no 2º mês, no 3º mês e ter um aborto espontâneo. Ela pensava então que estava ali a concretização e ela tem esse aborto espontâneo. Então Sara, ela riu pelas experiências que ela tinha vivido na vida, esse riso de incredulidade, esse riso de proteção, esse riso que fala assim: confiar e crer é complicado. É verdade. Confiar em Deus não é fácil não. Confiar em Deus não é fácil não, porque confiar em Deus nos convida a poder tirar o nosso óculos e podemos usar o óculos de Deus. Confiar em Deus significa que nós devemos olhar para a situação, não com o nosso olhar humano, não com o olhar das estatísticas que dizem que para tantas pessoas, então tantas acontece isso e tantas acontece aquilo, e olhar para a estatística de Deus. A estatística de Deus para você é 100%. A estatística de Deus para você é 100%. Então agora, observe Sara, quando tem ouve essa informação, ela ri, e o anjo confronta a ela por que ela está rindo, ela fica sem graça. Capítulos à frente tem a narrativa do nascimento de Isaac. Qual é o significado de Isaac? O nome de Isaac qual é? Riso, motivo de riso. Isaac é motivo de riso. Então observe que agora é um riso diferente. Então a Sara coloca o nome de Isaac, porque agora ela vê um outro motivo, um motivo de alegria. Então o Deus de Abraão é o Deus que desaposenta sonhos, é o Deus que desenterra sonhos, é o Deus que dá promessas. O Deus de Isaac é o Deus que cumpre a promessa e é o Deus que dá riso, minha gente. É o Deus que confere riso, riso enquanto alegria, riso enquanto satisfação, riso enquanto prazer de viver. No contexto de uma sociedade em que parece que cada vez mais as pessoas estão perdendo o prazer de viver, a alegria de viver. Falta sorriso, mas sorriso espontâneo, não é sorriso mascarado, não é sorriso daquele que tem um sorriso nos lábios, no rosto, mas o coração está amargurado. Você tem sorrido, cara? Você tem tido alegria? Como é que está a tua vida? Como é que você está? Ou você tem vivido numa questão tão pessimista, não tem lugar para sorrir? Você tem sido tão sério? A fé em Deus é coisa séria, mas não leva muito a vida a sério. A fé em Deus é coisa séria, mas querer levar muito a sério é querer assumir o controle. E nós já cantamos, ou nós cantamos: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e deixa o Senhor levar. Então observem que o Deus de Isaac é o Deus que cumpre a promessa e é o Deus do riso. Então, que nesta noite o Deus de Abraão desaposente os seus sonhos, desenterre os seus sonhos e confira uma promessa para você. E que o Deus de Isaac seja este Deus que possa cumprir esta promessa na sua vida e te dar um motivo de riso. Observem bem, irmãos. Quando vamos para o Novo Testamento, nós encontramos o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus. Onde é que foi esse primeiro milagre? Foi numa festa de casamento.
Qual é a diferença entre uma festa de casamento e um velório? Porque no velório tem choro, no velório tem lamento, na festa de casamento tem riso. Então Jesus estava no local de riso. Observem bem que ali naquele local de riso, que tinha tudo para se transformar no local de choro, Jesus age e faz com que o riso seja ainda mais pleno. Ele realiza o milagre de transformar a água em vinho. Deixa Jesus realizar um milagre na tua vida. Pegar a água, que isso que é da ordem, que é um bem natural, do nada, e poder colocar algo significativo. Deixa Jesus realizar um milagre na sua vida. Deixa Jesus realizar um milagre na sua casa, um milagre na sua família. Mas para que isso aconteça, você tem que agir como agiu Abraão. Você tem que agir como agiu Abraão. Você tem que agir na perspectiva de poder seguir a promessa, olhar para a promessa, viver na visão. Foi Deus que falou, foi Deus que prometeu, e eu vou lá, eu vou caminhar com Ele. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala tantas quantas são as promessas do Senhor. Nelas nós encontramos o sim e nelas encontramos o amém. No Velho Testamento fala que Deus não é homem para mentir. No Novo Testamento repete: Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Portanto, creia, creia, creia e creia. Para que você tenha um motivo de riso, é preciso crer. Observe então como que Deus realizou um milagre na vida de Abraão, na vida de Sara, concedeu Isaac. Isaac, o Deus de Isaac é o Deus do riso. O Deus de Isaac é o Deus que cumpre a promessa. E Deus cumpre a promessa. E sabe de uma coisa? Tantas promessas, e nós falamos as promessas particulares. Mas sabe de uma coisa? Deus está trabalhando na história para poder cumprir uma outra promessa, a grande promessa: Jesus voltará. Jesus vai voltar. É isto que nós temos que ter na perspectiva da nossa mente, como canta o grupo Prisma: ainda que tardio, ainda que pense que é tardio, Jesus voltará e levará a igreja para estar com Ele. Amém, irmãos? É essa a perspectiva. E o Deus de Abraão é o Deus que desaposenta sonhos, é o Deus que desenterra sonhos, concedendo uma promessa. O Deus de Isaac é o Deus que cumpre a promessa e é o Deus que oferece um riso. Que Deus ofereça um riso para você. Oferece um sorriso. Sorriso é leveza de vida. Sorriso é beleza na vida. Sorriso é motivação na vida. Sorriso é alegria do coração, porque o coração alegre, ele traz formosura para o rosto. E que Deus possa fazer isso na sua vida e que você permita que Ele faça isso na sua vida. Agora, e o Deus de Jacó? O Deus de Jacó, que a peça aqui vai representar. Jacó é o filho que, digamos assim, dentro do contexto de uma família, que ele sai da reta, né? Ele é o desviante, digamos, dessa maneira. Porque Jacó é este jovem, tá, que já vem na sua astúcia de pequeno. E não é alguma coisa que ele traz de maldade por ser Jacó. É a maldade em cada um de nós. Cada um de nós, em pecado, nós fomos gerados. E Jacó tem toda essa trajetória, tá? De poder enganar, de trapacear, de poder passar o irmão para trás. Jacó, ele revela, ele demonstra o Deus da transformação. O Deus de Abraão é o Deus que desaposenta sonhos, é o Deus que desenterra sonhos, conferindo uma promessa. O Deus de Isaac é o Deus que cumpre a promessa e concede um riso. O Deus de Jacó é o Deus que transforma. É o Deus que transforma, é o Deus que modifica, é o Deus que traz, é o Deus que não nos abandona. Jacó, com toda a rebeldia dele, com toda a ação de andar distante de Deus, Deus nunca esteve longe de Jacó. Com toda a rebeldia minha e sua, a gente se distancia de Deus, mas Deus não se distancia da gente. Deus nunca deixa a gente. Imagina. Ele nunca nos abandona. Você lembra daquele episódio em que Jacó, ele está no deserto, e me fala agora o nome do deserto onde ele estava, mas ele está no deserto, fugindo, e ali então ao relento, cansado, em que ele prepara uma cama da areia do deserto, deve juntar que nem faz na praia para poder, colocar a toalha. Ele faz lá um montinho e ele coloca como travesseiro pedras. Você lembra desse episódio?
E quando ele deita lá, ele tem uma visão. Lembra da visão? Qual foi a visão que ele teve? Ele vê uma escada. Ele vê uma escada que estava dele e que era elevada até os céus. E essa escada? Que movimento havia nessa escada? Você lembra disso? Os anjos subiam e descendo. Os anjos subindo e descendo. Anjos são o quê? São mensageiros de Deus. Anjos são o quê? Cuidadores de Deus. Anjos é a representação do cuidado, do amor de Deus. Então Jacó estava distante de Deus, mas Deus não estava distante de Jacó. Você pode estar andando distante de Deus, mas Deus está ao seu lado a cada momento falando: vem meu filho, vem, vem meu filho. Você pode estar distante de Deus e achando que não tem jeito. A besteira que eu fiz não tem mais jeito. O que eu fiz não tem mais conserto. E aí pessoas por vezes me procuram e falam: pastor, não tem mais jeito no casamento, porque o que eu fiz não tem mais jeito. Ou então o jovem vem e fala: ah, pastor, o que eu fiz não tem mais jeito. Ou então o homem fala: o que eu fiz não tem mais jeito. O Deus que eu creio, o Deus da palavra, é o Deus que tem jeito e dá jeito em tudo, que tem jeito para tudo. Então Deus acompanha a Jacó no deserto. Jacó insiste na caminhada. Jacó vai para a casa do tio Labão, tá? E ali então Jacó se apaixona por Raquel, e tem toda aquela trapaça na vida dele, e ele então volta para a casa do pai, porque ele vê que não dá para caminhar distante de Deus. O Deus de Jacó é o Deus que te convida para voltar. O Deus de Jacó é o Deus que convida para reconsiderar o teu caminho. O Deus de Jacó tem semelhança com o Novo Testamento, a parábola do filho pródigo, né? Do pai que está esperando o filho. O Deus de Jacó é aquele que não está interessado no que você fez no caminho. Ele não está preocupado com o que você fez, mas ele está de braços abertos para te esperar. Ele está de braços abertos para te receber. É o Deus de Jacó. E aí Jacó vem, porque Jacó tem que resolver uma questão. Qual era a questão que ele tinha que resolver? Qual é a questão que você tem que resolver? Porque na disposição de caminhar com Deus, Deus nos encoraja a que possamos resolver as nossas questões. Não dá para poder se dispor a caminhar com Deus, por exemplo, com ressentimento no coração. Isso é tão comum em nosso meio. Isso é tão comum em nosso meio. E algumas pessoas equivocadamente pensam que se deixar esta congregação e for para uma outra congregação, resolve o problema. Pensam que se deixar esta cidade e for para uma outra cidade, resolve o problema. Pensa que eu vou me mudar porque eu não quero ver mais fulano. Pensa que resolve. Você não precisa ver, a tua mente mostra. Você não precisa ver, a tua mente mostra. E isso é que é pior. Aquele cara lá, que é só uma comparação esdrúxula, mas aquele cara lá que fez um crime bárbaro, ele está ali preso, ele está longe, mas a imagem tortura ele, está na mente dele. Então não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de país, não adianta querer mudar de paz, não adianta querer mudar de esposo, querer mudar de esposa. Você tem que se deparar com essa imagem e tem que resolver essa questão. Jacó tinha pendência para poder resolver com o irmão dele, que era Esaú, e ele vem. E nessa caminhada que ele vem para resolver a pendência dele com Esaú, ele vai passar por um local que ele entende o seguinte: é eu e Deus. Eu e Deus. Ele está em Maanaim, ali tem, é uma coisa interessante, os anjos acompanham Jacó. Os anjos acompanham Jacó, vocês já perceberam isso? Né? Parece assim, quem anda direitinho, o anjo não está comigo, não é que você não precisa, ele está ali, né? Mas quem está distante, o Deus está ali junto dele, e o anjo acompanhando Jacó. Em Maanaim, em Maanaim ele tem lá no Val de Jaboque a experiência com ele de poder, Jacó lutar com o anjo, Jacó lutar com Deus, é a luta da oração, é a luta do jejum. Minha gente, nós não vamos conseguir, ou melhor, nós não conseguiremos nenhuma mudança, nenhum sonho, nós não conseguiremos nada, se não for pelo jejum e pela oração, meus irmãos. Não vai ser de outra forma.
Não tem outro argumento. Não tem um pai que consiga convencer o filho que está no caminho errado na marra. Não tem um esposo que possa dobrar a esposa na marra. Não tem uma esposa que possa dobrar o esposo na marra. Não tem um empregado que possa dobrar o empregado na marra. Não tem alguém que possa fazer com que o funcionário público lá que atende possa lhe atender. É só o poder de Deus. É só o poder de Deus. Este poder que nós alcançamos pela oração e pelo jejum. Pela oração e pelo jejum. Por que nós não conseguimos, mestre? Esse garoto, o pai trouxe aqui aflito, e nós não conseguimos, e o Senhor conseguiu. Jesus falou, porque essa casta de demônios não sai sem ser jejum e oração. Experimenta isso. Experimentemos isso, nessa busca de Deus. Aí então Jacó agora, ele depois de passar em Jaboque, ele vai para poder estar com o irmão. Ele tem toda uma estratégia para encontrar com Esaú, e Esaú vem com um exército grande para encontrar com Jacó. Eu imagino o que estava na mente dele. Eu tenho que me deparar com isso. Eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho que me deparar. Você tem que encarar o problema. Não fica com medinho, não. Não fica com medinho, não. Tem que encarar. E vai lá. O que aconteceu? Quando Jacó se vê tete a tete com Esaú, o que acontece? Os dois se abraçam. Os dois se reconciliam, porque é Deus que estava agindo. Era o Espírito de Deus que estava agindo. Desta maneira, então, o Deus de Jacó é o Deus da restauração. Isso tem aplicação no contexto da nossa vida e da nossa família, no que diz respeito aos nossos filhos, por exemplo. Porque a Bíblia fala que a bênção virá sobre a tua casa e sobre a casa dos teus filhos. Então Jacó não ficaria de fora. Os teus filhos não estão de fora, os meus filhos não estão de fora, a minha família não está de fora. Na história de Deus ninguém está de fora. Ninguém está de fora. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É o Deus que desaposenta sonhos, é o Deus que desenterra sonhos e assim o faz dando uma promessa. É o Deus que nos convida para que possamos então crer na promessa e cumpre a promessa e confere o riso no coração. É o Deus que transforma a nossa vida e transforma todas as situações. Agora, quando nós nos deparamos com essa expressão, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, ela aparece muitas vezes no Velho Testamento. Mas ela aparece também no Novo Testamento. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, tá? Ali os escribas fizeram uma pegadinha com Jesus, que quiseram fazer, né? Para poder falar que uma mulher, ela tinha casado com um, e morreu, casou com outro, morreu, casou com outro, morreu, casou com outro, morreu. E aí fala o seguinte, quando chegar no céu, quem vai ser o esposo dela? Quem vai ser o esposo dela? Tá? Querendo trazer aquela confusão. Aí Jesus fala, no céu não tem esse negócio de dar e casar, dar em casamento. E eles vão questionar ao Senhor Jesus, e Jesus fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou. A expressão eu sou, usada pelo Senhor Jesus, aparece algumas vezes. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. O que significa? Eu sou o Deus que veio ao mundo para desaposentar os teus sonhos. Eu sou o Deus que veio ao mundo encarnado para poder tirar os teus sonhos do baú. Eu sou o Deus que veio ao mundo para poder te dar uma promessa de vida. Eu sou o Deus que veio ao mundo para transformar a sua vida. Eu sou o Deus que quero cumprir a história a partir da sua vida. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. É o Deus que está presente, é o Deus que está aqui entre nós, é o Deus que usou homens no passado e que continua usando homens no presente. É o Deus que realizou sonhos no passado, que realiza sonhos no presente. É o Deus que deu riso no passado, é o Deus que dá riso no presente. É o Deus que transformou vidas no passado, é o Deus que transformou vidas no presente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, que habitou entre nós,
e aqui demonstrando o ápice do cumprimento da promessa e convidando-nos para que possamos caminhar em fé e em confiança nele. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que você está dentro de casa, não sei como é que você está em relação aos seus sonhos, mas o Deus de Isaac, Ele quer desaposentar os teus sonhos nesta noite. Ele quer revirar esse baú e poder falar, vamos lá. O Deus de Abraão, melhor dizendo, o Deus de Abraão, é o Deus da resiliência. Quantas vezes Sara engravidou, perdeu, engravidou, perdeu. Quantas vezes a menstruação atrasou, estou grávida e não foi. Frustração em cima de frustração. O Deus de Abraão, o Deus que trabalha a frustração. Você está frustrado, meu amigo? Tem frustração na sua vida? Tem decepções? Ou você trabalha isso para avançar, ou você fica deslizando aí. Ou você trabalha isso para avançar, ou você permite que Deus trabalhe isso, vai ficar deslizando. Deixa Deus trabalhar isso. O que passou, passou, mas Deus tem um longo caminho para a sua vida à frente. Abraão não imaginava isso, mas Deus tinha e tem para você. O Deus de Isaac é o Deus que quer dar sorriso, alegria. Está muito difícil, muito complicado no mundo, mas a alegria no Senhor é a nossa força. Deixa Deus realizar um milagre dentro de você. O quebrantamento, de tirar ressentimento, mágoas, essas experiências amargas, esses traumas. Deixa Deus cicatrizar essas feridas. Deixa Deus cuidar de você. Não fica brabo não. Deixa Deus cuidar. O Deus de Jacó é o Deus que restaura. Jesus restaura a minha vida. Jesus restaura meu casamento. Jesus resgata e restaura a vida do meu filho, da minha filha. Jesus me abençoa. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós cantamos e glorificamos o nome do Senhor, eu quero te convidar para que venha aqui à frente. Você que quer ser restaurado, você que quer voltar a sonhar, eu quero convidar que venha aqui à frente você que está precisando ser cuidado. Eu quero convidar para vir aqui à frente você que crê que Deus é aquele que tem poder sobre todas as coisas e que Ele tem uma bênção para a sua vida que foi dada no Senhor Jesus, para você agarrar essa bênção.